Muito boa noite. Eu tenho aqui comigo um amigo recém-chegado do país do Níger. Não é Nigéria, é Níger, está mais para o interior do país, do continente africano. E ele é converso do islamismo, tá? Como vocês viram, ele vai contar a história, vai mostrar fotos. O nome dele é Aziz, tá? Aziz chegou há algumas semanas aqui, fala francês. Eu vou tentar traduzir ele e vai ser muito bom ter ele aqui conosco. Bonsoir à tout le monde. Boa noite a todo mundo. Je suis très heureux et très content d'être là devant vous. Eu estou muito feliz, muito contente de estar aqui perante vocês. Parce que je n'ai jamais imaginé dans ma vie si un jour il y aura des gens qui vont s'intéresser à l'histoire de ma vie. Porque eu nunca imaginei que aqui haveria pessoas que se interessariam na história da minha vida. Et comme il vient de le dire, je viens de l'Afrique de l'Ouest. E como já foi dito, eu estou vindo da África Ocidental. Et Afrique de l'Ouest, plus précisément le Niger. Precisamente o Níger. Et le Niger est un pays où 99%, selon ce que les gens disent, est musulman. Se diz que o Níger é 80% muçulmano. Mais, 90%. oui, mais après les recherches, selon ce que les gens disent, après ils ont dit que c'est seulement 90% qui sont des musulmans. E depois há pesquisas que diz que 90%, né? Isso. Et 5% sont des chrétiens E 5% são cristãos et 5% sont des animistes. e 5% animistas. Et l'islam est très basé au Niger de telle sorte que la vie pour un chrétien ce n'est pas vraiment facile. O islamismo está tão arraigado nesse país que não é fácil ser um cristão lá. Et si nous parlons un peu de l'histoire, parce que je vais être un peu bref, Eu vou ser meio breve hoje, mas eu vou contar da minha história. le fait que le Niger, dans toute l'Afrique de l'Ouest, est beaucoup islamisé, c'est le fait que les islamistes étaient venus avant les colons français. Por que é tão muçulmano? Porque os islâmicos vieram antes que vieram os franceses. Et ils ont amené leur religion, et leur religion, ils l'ont imposée. E imporam a sua religião ali. Parce que si tu n'acceptes pas, ils vont te tuer. Porque se você não faz tudo certinho conforme diz o islamismo, eles te matam. Et ce qui a fait que l'islam et la tradition du Niger s'est jumelé ensemble, C'est quoi? mixé ensemble. Ah, ok. Por isso que a tradição do Níger e o islamismo estão tudo misturados. La majorité de toute la population vont aux mosquées, ils prient, ils font les jeûnes, mais en réalité ce n'est pas tous qui sont des musulmans. A maioria das pessoas vai à mesquita, faz orações, mas nem todos são muçulmanos. Et raison pour laquelle vous allez trouver au Niger, et tous les noms de la majorité de la population sont issus du Coran. Ce sont les noms qui se trouvent dans le Coran. La majorité des noms des gens. Par exemple, mon nom. Ah, d'accord. Os nomes ali, por exemplo, o nome dele também são nomes islâmicos que estão no Corão, no Alcorão. Mon nom c'est Abdul Aziz. O nome dele é Abdul Aziz. Aziz Aziz fait partie des 99 attributs de Dieu. Parce que Dieu a 99 attributs dans le Coran. Ok, no Alcorão tem 99 atributos de Deus e Aziz é um deles. Et Aziz veut dire Dieu victorieux. Aziz quer dizer Deus vitorioso. Mais le mot Abdul, Mas o nome que vem antes, Abdul, ça veut dire serviteur. quer dizer servo. Serviteur de Dieu victorieux. Servo do Deus vitorioso. Et quand ma mère a accepté le christianisme, Quando minha mãe aceitou o cristianismo, à ce moment, je me rappelle bien, j'étais très jeune, eu não me lembro muito bem, eu era bem novinho, j'avais environ 12 ans, tinha mais ou menos 12 anos de idade. et j'étais beaucoup attaché à la religion, l'islam.
Eu era bem ligado à religião islâmica, parce que j'ai étudié le Coran, porque eu estudava o Alcorão. mais j'ai pas allé un peu loin. Mas pá, Pas loin, j'ai pas beaucoup étudié, mais ok. j'ai étudié. Mas ele não foi muito longe, não muito profundo. Oui, et que de telle sorte que à chaque fois, je passe tout mon temps à aller à la mosquée. E eu passava sempre indo à mesquita. Passava o tempo sempre indo. Matin, midi, soir, je suis toujours à la mosquée. De manhã, à tarde, meio-dia, à noite, eu estava lá na mesquita. Et j'ai étudié avec un marabout Eu estudava com marabu, acho que é professor. et j'ai aussi fait la mendicité. J'ai mendié dans la rue. Mendigo. Ele também mendigava na rua. Parce que quand tu étudies le Coran avec un marabout, tu es obligé d'aller mendier. Et ça fait partie de ce qu'on appelle la discipline de l'islam. Parce que c'est comme un disciple. Il doit aller de temps en temps chercher la nourriture, amener à ce maître. Et c'est lui qui va bénir la nourriture. E esse tutor, o conselheiro dele, é ele que enviava ele a mendigar, porque parte ou tudo desse dinheiro ia para ele. Et chaque mercredi, tu dois amener 100 francs CFA. Cada quarta-feira tinha que levar 100 francos para ele. Et chaque élève, comment dirais-je, chaque élève du marabout. Cada aluno desse professor. Et j'étais dans cette vie. Eu estava nessa vida. Et après quelques problèmes, parce que selon les problèmes qui se sont passés, j'ai perdu mon père depuis que j'étais jeune. Tinha alguns problemas lá e eu perdi meu pai já quando eu era pequeno. Ma mère s'est mariée avec un autre monsieur. A minha mãe se casou com outro. Et il y a eu aussi des problèmes avec ce monsieur. Também teve problemas com esse indivíduo. Parce qu'un jour, on est sorti, avant de revenir, il a brûlé tous nos documents. Porque num certo dia ele queimou todos os nossos documentos. Et raison pour laquelle je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. E por isso eu não pude ir para a escola. Et j'étais obligé d'étudier le Coran. Mas eu era obrigado a estudar o Corão. Et toute la majorité de tous mes amis vont à l'école. Mas a maioria de todos os meus amigos iam para a escola. Je suis le seul qui n'a jamais été à l'école. Eu sou o único que nunca foi para a escola. Et nous sommes là, nous jouons ensemble, nous faisons tout ensemble. A gente brincava juntos, fazia tudo juntos ali. Les amis parlaient le français entre eux, ils disent des choses et moi je ne comprends rien. Os amigos falavam entre eles em francês, mas eu não entendia nada. Et quand ma mère, elle a vu cela, et elle a dit, bon, je vais chercher une solution pour toi. Je vais chercher afin que tu puisses faire un travail au moins dans la vie. A minha mãe, vendo isso, dizia: eu vou encontrar uma solução para você possa ter trabalho digno. Mais elle n'a pas trouvé ce travail parce que ça fait aussi des années, je suis là, j'attendais, jusque-là, je n'ai trouvé aucun travail. Mas já faz muitos anos isso e não encontrou nada para mim. Et j'ai beaucoup pleuré un jour, j'ai dit à ma mère, pourquoi? E eu chorei muito e disse para minha mãe: por que, mãe? Tout le monde va à l'école, tous mes amis vont à l'école, pourquoi pas moi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Todo mundo vai para a escola e eu não, por quê? O que está acontecendo? Je lui ai dit, mais pourquoi? E eu perguntei para ela: por quê? Elle a dit, tu vois, on a beaucoup de problèmes. Ela disse: sabe, temos muitos problemas. Je n'ai pas les moyens pour te faire des documents. Eu não tenho recurso para te fazer os documentos, Et pour t'inscrire à l'école. te inscrever na escola. Et j'ai beaucoup pleuré le jour-là. E nesse dia eu chorei muito. Mais ma mère m'a dit une chose que je ne vais jamais oublier. Mas a minha mãe me disse uma coisa que eu nunca jamais esquecerei. Elle m'a dit, Ela me disse: je suis sûr qu'un jour, par la grâce de Dieu, tu vas étudier. ela me disse que eu estou seguro que um dia, pela graça de Deus, você vai estudar. Et nous sommes là, un an plus tard. E estamos aqui agora. Et voilà des missionnaires qui sont venus au Niger. Porque tinha missionários que vieram lá para o Níger. Il y a un frère nigérien qui est un pasteur. E tem um irmão ali que é pastor. Il est venu chez nous comme ça. En passant, il a vu ma mère est assise. Il a salué dans la langue. Et ma mère lui a répondu. Il avait une Bible dans sa main. Il a demandé à ma mère, est-ce qu'il peut étudier avec elle? Il était
de Nigéria? Non, Niger, c'est un Ok. Nigérien. Ele era um pastor nacional. Ele chegou lá para minha mãe uma vez e ofereceu estudar a Bíblia com ela. Et ma mère a accepté, elle a commencé à étudier la Bible avec ce pasteur adventiste. A minha mãe aceitou e começou a estudar a Bíblia com esse pastor adventista. Et la femme du pasteur, elle aussi, elle vient de temps en temps. A esposa do pastor também vinha de vez em quando. Mais ma mère m'a appelé une fois, elle m'a dit, Aziz, viens écouter. A minha mãe me ligou uma vez e falou: Aziz, vem escutar também. J'ai dit à ma mère, non, je ne Eu vais falei: pas não, faire, eu não quero saber. je ne vais pas faire des chrétiens, je ne vais pas être Eu un não quero me chrétien. tornar um crente. Parce que dès qu'on est l'enfant au Niger, on met dans la tête de tout le monde que Jésus est un faux prophète. Porque o medo de todos os habitantes ali do Níger é que Jesus é um falso profeta. Todo mundo está inculcado com isso. Et que la religion chrétienne, c'est pour les blancs, de ne même pas accepter. E que a religião cristã é para os brancos, não pode aceitar isso. Et je ne vais même pas entendre. J'ai dit à ma mère, non, je ne vais pas. Eu nem queria escutar, eu falei: não, eu não quero. Et une fois, la femme du pasteur est venue, Uma vez a esposa do pastor veio, elle a amené des rouleaux avec des images, ela trouxe alguns rolos com imagens, les images des prophètes. os profetas. Et elle est en train de montrer les images. J'étais là, loin, mais je ne vais pas. Je fais comme ça, je ne vais pas y aller. E eu ficava longe, eu ficava assim olhando, mas eu não queria chegar Je perto. suis là en train de regarder, mais j'étais un peu impressionné par les images. Arisco, mas impressionado pelas imagens. Et la femme m'a dit, viens voir, tu A vas mãe dizia: vem, juste vem, regarder. vem olhar. Je me suis approché, Eu me aproximei, commencé à regarder, comecei a olhar. et elle me disait, ça c'est le prophète Moïse, voilà le peuple d'Israël. Elle a commencé à me montrer des images. E ele começou a mostrar imagens, olha aqui Moisés, o profeta de Israel, e aí continuou. Et comme moi j'ai déjà étudié un peu le Coran, E como eu já tinha estudado um pouco do Corão, et je connais beaucoup des histoires des prophètes, eu conhecia bastante bem a história dos profetas. et j'aime beaucoup ces histoires. Eu gostava também, Mais il y a une différence, mas havia uma diferença. parce que les noms se paraissent, mais il y a une différence dans les histoires. Os nomes se pareciam, mas havia uma diferença notável na Par história. exemple, Moïse, Por exemplo, Moisés. là dans le Coran, il dit Moussa. Lá no Corão dizia Musa. Alors, elle m'a dit Moïse, et j'ai demandé à ma mère, c'est quoi Moïse? Elle m'a dit Moussa. J'ai dit, ah, c'est lui comme ça. Parce que j'ai entendu parler de lui, mais je ne l'ai jamais vu. Então minha mãe, tipo, que traduzia, falava: não, esse aqui é o Musa. Aí então caía a ficha e, esse aqui eu já vi, já conheço. Et elle a parlé, elle m'a montré beaucoup de prophètes et arrivé à Jésus. E mostrou muitos profetas e chegou a Jesus, então. Et elle est en train de parler de Jésus, le Fils de Dieu. Falava sobre Jesus, o Filho de Deus. Et voilà, c'est surtout ce que nous, on ne veut pas entendre. E é tudo isso que nós não queríamos ouvir. Surtout au Niger, il ne faut jamais dire que Dieu a un fils. Sobretudo lá no Níger, nunca é para dizer que Deus tem um filho. Et parce que si vous dites que Dieu a un fils, Porque se você diz isso, personne ne veut encore vous parler. Personne. ninguém mais quer falar com Parce você. que selon les gens, vous êtes perdus. Porque segundo se diz, então você está perdido. Parce que dans le Coran, Porque no Corão il y a un verset qui dit, tem um verso que diz: je peux lire ça en arabe? oui, oui, bien sûr. Oui, il y a Ele quer dizer em árabe. j'ai ça dans ma tête, qui dit, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, walam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Porque Deus ama o mundo de tal maneira. Ce É qui isso? veut dire que Dieu est unique. Ah, ok. Ali diz: Deus é único. Il n'a pas engendré. Não gerou. Il n'a pas été engendré. Não foi gerado. Donc vous comprenez. É do Corão. Dans le Coran. Ok. Dans le Coran. Raison pour laquelle les gens ne peuvent pas accepter qu'on dit que Dieu a un fils. Por isso que não se pode aceitar que Deus tem um filho. Alors qu'elle m'a montré, elle m'a dit c'est le fils de Dieu. Mas então ele disse ali que é o filho de Deus. J'ai regardé d'une manière. Eu olhei meio assim de. Après quand elle est partie, j'ai dit à ma mère, fils de Dieu, Dieu a un fils. Mas depois que ele saiu, ele questionou e falou: o filho de Deus? Deus tem um filho?
Falou com a mãe. Mais ma mère m'a dit, bon, si tu veux, lorsqu'elle va revenir un jour, il faut lui poser la question. E ela falou, bom, deixa que ele volte e faça a pergunta para ele. Le temps passé, O tempo quand passou, j'étais un peu confus parce que pour le mot Dieu, fils de Dieu, estava meio confuso por causa disso. j'étais là en train de réfléchir, Dieu a un fils. Estava refletindo, Deus tem um filho. Et un jour, la femme, elle est revenue, je lui ai posé la question, Dieu a un fils par comment? Comment Dieu a un fils? Uma vez, essa mulher, c'est une femme, não? Que é menina. Oui, c'est Essa la femme. mulher veio e ele então fez a pergunta, como assim que Deus tem um filho? Elle a commencé à m'expliquer comment, par l'Esprit Saint, et Dieu a envoyé son Esprit Saint à une vierge et elle a donné naissance à celui qu'on appelle Jésus. Então ela contou a história que o Espírito Santo entrou numa virgem e concebeu e assim teve um filho. Mais malgré ces explications, je n'ai jamais accepté dans mon cœur. Mas apesar das explicações, no meu coração eu não aceitei. Non, non. Não. Et avec le temps, elle vient toujours Mas com o tempo ela continuava vindo et ma mère a commencé à fréquenter l'église. e a minha mãe começou a frequentar a igreja. Elle va chaque samedi à l'église. Cada sábado ela ia para a igreja. Et un jour, ma mère me dit, viens, on va aller à l'église. Uma vez a minha mãe me disse, vem, vamos para a igreja. J'ai dit à ma mère, non, jamais, Não, jamais. jamais, Nunca. jamais, jamais. Nunca, jamais. Je préfère mourir que d'aller à Eu l'église. prefiro morrer do que ir para a igreja. Ma mère ne m'a rien dit. Elle me laisse. Et pendant tout ce temps, je vais vous dire que nous traversons des moments très, 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 très difficiles. Combien d'années tu Combien d'années tu vai ter? J'avais 12 ans. Ele tinha 12 anos e era um tempo difícil ali pra gente. Parce que je vous dis, même la nuit, je dors sur le sol, les sables. E mesmo à noite ele dormia sobre areia ali. Parce qu'on n'a même pas de couverts, même pas de Porque a gente não tinha colchão. draps pour coucher. J'ai vécu avec ma mère. Eu vivia com a minha mãe, Nous sommes les deux ensemble. juntos ali, nós dois. Nous n'avons personne là qui va nous aider. Não tínhamos ninguém que podia nos ajudar. Et après, quand ma mère elle est devenue chrétienne, Depois que a minha mãe se tornou cristã, il y a des frères qui viennent souvent, qui nous visitent. tem irmãos que nos vêm visitar Parce frequentemente. que je vous dis, avant, on n'avait même pas de gens qui viennent nous visiter. Porque antes não tinha ninguém que nos visitava, nenhum amigo. Quand ces frères et sœurs de l'église ont commencé à venir à la maison, Quando os irmãos e irmãs da igreja começaram a vir para casa, avec leur fraternité, j'ai commencé à vivre une nouvelle vie différente de cette vie-là. com a sua fraternidade, comecei a enxergar uma nova vida, diferente. Oui, les gens sont gentils, ils rient avec moi, São ils me gentis, saluent. eles riem comigo, me saúdam. C'est que je ne connais pas. Eu não conhecia isso. Et ma mère m'a dit, voilà, c'est comme ça les chrétiens, leur vie. E a minha mãe dizia, é isso que é ser cristão. Alors j'ai dit à ma mère, tous les chrétiens sont comme ça. E perguntei, todos os cristãos são assim? Elle m'a dit, oui. Sim. Alors, un samedi, ma mère s'est préparée, elle va aller à l'église. Então, um certo sábado, a minha mãe estava se preparando para ir para a igreja. Et le jour là, c'était un 13e sabbat, il y avait un peu comme une fête à l'église. Aí era o 13º sábado e tinha como que uma festinha lá, um programa especial. Elle m'a dit, tu veux venir? Você quer vir? Ela perguntou. J'ai dit, oui, je vais aller voir. Sim, eu vou Mais só non, olhar. juste pour voir. Só para ver como é que é. C'est pas pour autre chose. Não é nada mais. Et je vais rester derrière, je ne vais pas Eu rentrer vou au ficar fond. lá atrás e não vou entrar. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Não tem problema. Je suis arrivé, Então chegamos lá, je suis assis, assentamos. les gens m'ont accueilli, les gens sourient pour moi. As pessoas me acolheram, sorriram, Mais j'avais un peu l'image, je suis en train de les regarder d'une manière. mas eu estava cabisbaixo, sério, eu os olhava com... Parce que vraiment, je ne vais pas me mêler avec ces gens parce que pour moi, je les considère des gens perdus. Porque Donc, c'est eu não juste queria- une curiosité. Je suis là juste pour une curiosité. É só curiosidade, eu pensava. Eu não quero ter nada a ver com eles ali, eles estão perdidos. Alors, nous sommes là et il y a une femme qui est venue. Estávamos lá e veio uma certa mulher Elle m'a dit, tu viens là-bas, il y a la classe des enfants. e ela falou, vem ali porque tem a classe infantil. J'ai suivi la femme. Eu segui ela, Je suis là, je me suis assis. eu me assentei
Et je regardais, il y a une femme qui est là, une monitrice. E ali tinha então uma mulher que era a professora. Elle a commencé à raconter des histoires avec des images. Elle les colle sur un tableau. Começou a contar histórias com imagens lá sobre. Elle a commencé à montrer, ça c'est un prophète, tel prophète. Et je suis là assis, je suis en train de regarder. Elle parle, elle parle, elle parle. Mais j'entends seulement les mots. Et soit si elle dit David, parce que ça fait allusion dans la Bible, Daouda. Si elle dit Moïse, ça fait allusion dans le Coran, Moussa. C'est voilà les seuls mots que je comprends dans tout ce qu'elle raconte. Ok, parce que tu não sabe falar francês. Je ne connais rien d'un français. Ele não entendia o francês, mas algumas palavrinhas que eram o nome dos profetas, por exemplo, Moisés, Davi, aí sim ele entendia. Et j'étais là parmi les enfants, je ne comprenais absolument rien du tout. Eu estava lá entre as crianças, não entendia nada. Et il y avait un garçon qui est là assis à côté de moi. Tinha rapaz ao meu lado. Et il a commencé à me traduire ce qu'elle est en train de dire. E ele começou a me traduzir o que ela falava, a professora. Et après, elle a parlé de, voilà, le Fils de Dieu. Et elle a parlé de Jean 3,16. Et que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. E uma das coisas que ele me traduziu foi o verso de São João 3,16 na Bíblia, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Alors que dans la région, dans ma religion, mon ancienne religion, Na minha antiga religião, on me dit, le paradis n'est pas certain. Personne ne peut dire qu'il est sûr d'aller au paradis. Personne. pessoa não pedir quoi? Personne n'est sûr d'aller au paradis. Même le prophète Mohammed, il a dit que lui-même, il n'est pas sûr d'aller au paradis. Agora, eu sabia de uma coisa, que ninguém ainda foi para o paraíso, segundo o Corão disse, e mesmo Maomé disse que ele não conhece, que nunca esteve lá. Alors qu'on me dit ici que je crois seulement et j'aurai la vie éternelle. Agora, quando dizia aqui que é só crer para ter a vida eterna, J'étais resté, j'ai commencé à réfléchir, eu comecei a refletir, pensar. Et qu'il y a quelqu'un qui est venu, il est mort pour moi, pour mes péchés. Alguém que veio, morreu por mim, pelos meus pecados. Et cela m'a beaucoup touché. Isso me tocou bastante. Et quand nous sommes retournés à la maison, moi et ma mère, Quando nós voltamos para casa, minha mãe e eu, j'ai commencé à poser des questions à ma mère. comecei a fazer certas perguntas à minha mãe. Et j'ai dit, ma mère, tu crois que c'est vrai que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés? Et que si je crois en lui, je vais au paradis? Perguntei, mãe, você realmente crê isso? Que se eu aceito Jesus, eu posso ter vida eterna e vou para o paraíso? Elle m'a dit, oui, je crois. Sim, eu creio nisso. Et à partir de ce sabbat, E a partir desse sábado, chaque sabbat, je vais à l'église. cada sábado, a partir desse sábado, eu fui para a igreja. Je ne comprends rien. Je suis là avec les enfants, mais je n'entends rien. Mais je viens. Não entendia nada, mas eu ia. Parce que je suis attiré par les images. Porque eu estava sendo atraído pelas imagens. Et aussi, il y a quelqu'un qui est là, il essaie de me traduire, mais ce n'est pas tout, mais il me traduit de sa manière. Tinha alguém também que me traduzia, não era tudo, mas dessa forma. Et ma mère m'a dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vois maintenant, chaque sabbat, très tôt le matin, tu te lèves avant moi, tu veux aller à l'église. Mas ela falou, a minha mãe me falou, eu não entendo, agora cada dia você se levanta mais cedo do que eu até e quer ir para a igreja? Je lui ai dit non, il y a des histoires qu'on raconte, qu'on montre que j'aime beaucoup. É que tem histórias que eu gosto muito ali. Et dans cette école, dans cette classe, il y a des livres qu'on vend pour des enfants. Je crois que tout le monde connaît, même ici, il y a ça. Les livrets pour des enfants, d'école du sabbat des enfants. Tinha ali então a lição de escola sabatina que se vendia ali. Et tous les enfants ont un livre, E todas as crianças tinham uma dessas, sauf moi. exceto eu. Pourquoi? Por quê? Parce que je ne sais pas lire, Porque não sabia ler, je ne sais pas écrire. não sei escrever. Et là, la femme du missionnaire qui était là,
As filhas de missionários que estavam lá, parce qu'il y avait un missionnaire brésilien qui était là, a esposa, porque tinha um missionário brasileiro que estava lá também. et c'est elle qui raconte toujours les histoires des enfants. Era ela que contava toda sábado ali as histórias de crianças. Et un jour, elle m'a dit que si ça me plaît, elle va me faire un livre particulier pour moi-même. E ela então me disse, se você não tem nada contra, eu vou fazer para você uma lição. Et pourquoi? Parce que chaque samedi, elle me donne une image, je vais colorer moi-même, et il y a un verset qui est là, on me répète, moi aussi je vais essayer de répéter ce verset. Porque cada sábado ela me dava uma imagem que tinha que colorir com o verso bíblico que tinha que memorizar. Et je vais vous montrer ce livre. E eu vou mostrar para vocês esse livrinho. Vous voyez ça? C'est ça mon livre. Esse era meu livro. Et chaque sabbat, je mémorise un verset et je dis, mais quand même je ne sais pas ce que ça veut dire. Cada sábado eu memorizava um verso, apesar de não saber o que dizia. Et tout cela, c'est moi qui l'ai coloré avec mes propres mains. E isso fui eu que colori mesmo, tudo. Chaque sabbat. Cada sábado. Vous voyez, jusqu'à 13e sabbat. Até o 13º sábado. Et c'est mon livre à moi. Esse era meu livro. Et je l'ai gardé avec jalousement. E eu guardo isso com muito prazer. Pourquoi? Parce que c'était le premier livre de ma vie. Porque esse é o primeiro livro da minha vida. Et ce livre a fait aujourd'hui à presque 10 ans. Agora faz quase 10 anos. J'ai perdu certaines choses, mais ce livre je l'ai gardé jalousement. Eu perdi algumas coisas, mas esse livro eu guardo com muito orgulho. Parce que ce livre fait partie de mon histoire. Porque faz parte da minha história. Et quand j'ai commencé à apprendre à mémoriser les versets, Então, quando eu comecei a memorizar o verso, esses versos, ce missionnaire, sa femme lui a parlé que vraiment je suis intelligent, j'arrive à garder des choses. essa esposa de pastor falou que ele tinha inteligência acima da média, que ele guardava bem as coisas. Que ce n'est pas trop tard, il est possible peut-être que je peux étudier. Que não era tarde demais, que talvez eu poderia estudar. Et nous sommes là, Eu estava lá, et comme je disais, nous traversons vraiment des moments très difficiles. então, como eu disse, nós atravessamos momentos muito difíceis. Et quand la famille, notre grande famille, E quando a nossa grande família, ils ont appris que nous sommes devenus des chrétiens, os parentes ficaram sabendo que nós somos cristãos, et je vous dis, la vie est devenue très très amère pour nous, a vida se tornou muito amarga para nós, très difficile. muito difícil. Ça arrive souvent que la nuit je sors pour aller mendier, trouver de quoi manger. Às vezes acontecia que eu queria sair à noite, eu não encontrava nenhuma comida, Souvent je mange chez les amis. eu tinha que comer com meus amigos muitas vezes. Et ma mère s'est baptisée après, A minha mãe depois se batizou, mais elle m'a aussi encouragé à me baptiser. mas ela também me encorajou a me batizar. Et je vais vous dire une chose. E quero vos dizer uma coisa. Lorsque on a dit, bon, tu vas te baptiser, Então me disseram, tá, você pode se batizar. le pasteur qui était là, O pastor que estava lá avec les anciens, com os anciãos ils ont dit disseram que dans tous les jeunes, parce que nous sommes au nombre de 10, éramos 10 jovens que iríamos nos batizar. qu'on va baptiser Aham, ensemble. juntos. Et les pasteurs se sont vus entre eux, ils ont dit, bon, comme lui, il ne parle pas le français, il n'a jamais été à l'école, on ne lui donne pas la Bible en français. Então o pastor ali raciocinou bem, como ele não fala francês, ele não vai para a escola, nós não vamos dar uma Bíblia em francês para ele. Ils vont me donner une Bible en langue. Vamos dar uma Bíblia para ele no dialeto dele. Mais la femme du missionnaire, En langue arabique. Ils vont te donner une Bible en arabe. non, en Hausa. Hein? En Hausa, c'est un dialecte au Niger. Ah, ok, isso é um dialeto chamado Hausa, lá do Níger. Mais la femme du missionnaire, Mas a esposa do missionário,
Elle a dit non. Não, ela falou não. On donne à tout le monde une Bible en français. Ela falou, não, a gente dá para todo mundo uma Bíblia em francês. Et on m'a donné cette Bible. E me deram essa Bíblia. Et je me suis baptisé le 20 septembre 2003. E eu me batizei no 20 de setembro de 2003. Et quand je me suis baptisé, E quando eu me batizei, ma vie a changé. a minha vida mudou. C'est vrai que je suis en train de souffrir, É verdade que estava sofrendo, mais au fond de moi, ma vie a changé. mas no meu fundo a vida mudou. Et oui, c'est maintenant que je peux commencer. Et j'ai commencé à fréquenter cette fois-ci, j'ai quitté la classe des enfants pour la classe des explorateurs. O conquistador. Conquistador. Ok. Mhm. Ele começou então a frequentar os desbravadores ali, tinha chamado exploradores. J'ai la Bible, Tinha aqui a Bíblia, mais je ne sais rien de cette Bible. eu lia, mas Porque- eu não sabia de nada disso, Parce que je ne sais pas lire. porque eu não sabia ler, não sei ler. Et quand je commençais la classe des explorateurs, Mas quando eu comecei a classe de exploradores, et vous pouvez regarder ici, vocês podem ver aqui, c'est la classe des explorateurs. é a classe de desbravadores, Les gens chantent en français. as pessoas cantando em francês. Je suis là, je ne sais pas chanter en langue parce que je ne connais pas les notes. Eu estava lá, eu não sabia cantar junto, nem o francês. Je regarde seulement les gens. Eu só estava olhando para as pessoas. Isso aqui lá vai lá. Et ici, c'est un ami. À l'autre fille, c'est une malgache. Je ne sais pas si vous connaissez les malgaches. Vous pouvez retourner. A foto anterior, essa moça C'est une malgache. c'est quoi, Malgache? Les malgaches, ce sont des gens de Madagascar. Ah, ok. Madagascar. Elle est une malgache, Missionário? non missionnaire, mais elle est décédée en 2007. Ok, ela morreu já em 2007. Elle est une jeune de l'église. Elle fréquentait la même classe d'explorateurs que moi. Ela estava na mesma classe de desbravadores que eu. Vous pouvez Próxima passer. imagem. Et ici, c'est moi. Ici, c'est lui qui me traduit É ele que me traduzia. Ali estou eu à direita. ce qu'on dit dans la classe des explorateurs. E ele também me acompanhava nos desbravadores. Et après, j'étais très actif dans ce club des explorateurs. Depois eu me tornei muito ativo nesse clube de Parce que j'aime desbravadores. beaucoup les jeux qu'on fait, Porque eu amava muito os jogos, as bien que brincadeiras. je ne comprenne pas ce qu'ils disent. Apesar que não entendia o que eles falavam. Et chaque jour, chaque dimanche, je viens avant tout le monde. E cada domingo eu chegava antes de todo mundo. Et on a organisé des camps. Fizemos acampamentos. Vous pouvez passer. Ici, vous voyez, ça c'est un camp de brousse qu'on a fait. Acampamento lá. aham. Et c'était Brousse? moi ici, C'est quoi de Bruce? la brousse, loin de la ville. Ah, ok. Bem afastado, bem retirado. A mata. Oui, vous pouvez passer. Ici aussi, nous sommes avec les jeunes. Aqui estamos com as crianças. Je suis là. On a fait des photos ensemble. Fizemos fotos juntos. Et quand je me suis intégré dans ce club, E quando me integrei nesse clube, ces gens les explorateurs ont des tenues. Leur tenue, une uniforme. ok, eles tinham uniforme aqui como nós também. Et quand je commençais à porter cet uniforme, Quando eu comecei a vesti-lo, et quand je vais chez moi, e quando eu ia para minha casa, dans le quartier, ali no bairro onde eu morava, mais les gens disent, mais tu es devenu un militaire. as pessoas falavam: bom, você se tornou um militar agora. Comment un pauvre, toi tu n'as rien, par comment tu es devenu un militaire? Como é que você conseguiu? Mais je leur disais, non, c'est pas un militaire. Ils disent, c'est faux, c'est un militaire. Par comment? Eu falei: não, isso não é um militar, isso é falso, essa informação. Ben, les gens, ils veulent savoir, c'est quoi ça veut dire, As c'est pessoas quoi? queriam saber o que é isso, o que quer dizer isso. Surtout mes amis. Os meus amigos, especialmente. Et je leur dis, non, c'est explorateur, c'est l'église. Conservadores, igreja. Ah, ok, c'est l'église. A igreja? Ah, Ah, então. ils ne veulent plus entendre ce qui Você se não passe. quer mais ouvir sobre isso. Et après, en 2004, Em 2004, il y avait le Campori tinha um Campori, en Lomé.
ali em Lomé, c'est à Togo. no outro país, Togo. Et on a dit que tous les explorateurs doivent participer à cela. Ali se disse que todos os desbravadores tinham que participar ali. Le missionnaire, il a payé pour moi. O missionário pagou para mim. Et je faisais partie de ces jeunes qui sont partis. Então eu fiz parte desse grupo que foi lá. Et quand nous sommes arrivés, Quando chegamos, il y a beaucoup de pays de l'Afrique. tinham vários países representados ali. Plus de 30 pays. Mais de 30 países. Et parmi tous ces jeunes, E entre todos esses jovens, on m'a appelé. me chamaram. On m'a dit, tu es nigérien. E eles falaram, você é do Níger. Et chaque pays doit avoir quelqu'un qui va présenter les drapeaux de son pays. E de cada país temos que ter alguém para carregar a bandeira do país. Et on t'a choisi, tu vas présenter les drapeaux de ton pays. E você foi escolhido. Et tu vas marcher devant tout le monde. Você vai andar com essa bandeira em frente de todo mundo. C'était pour moi vraiment la peur. Ele tinha muito medo desse momento. Et j'étais aussi au fond de moi heureux. Mas no fundo eu estava feliz. Parce que je n'ai jamais pensé si un jour je vais présenter mon pays quelque part. Porque eu nunca imaginava que um dia eu iria apresentar meu país em algum outro lugar. Et j'ai présenté le Niger. Eu apresentei o Níger lá. Et j'ai même salué le président de tous les explorateurs du monde. Il est venu, il s'appelle un certain Paulo, mais je ne me rappelle pas direct de son nom, c'est un Américain. E nessa época era americano, o diretor mundial, o líder mundial dos exploradores. Acho que é Paulo, uma coisa. Et après le Camporé en 2004, E aí tinha um Campori em 2004. nous sommes revenus. Nós voltamos. Le missionnaire m'a dit, je vais t'aider à travailler. Aliás, nós voltamos esse Campori e me foi dito, agora você vai... Minha mãe falou, eu vou te ajudar a trabalhar agora. Et je fais le ménage dans la mission du Niger. Je lave, je balaye les salles. E eu era faxineiro na associação ou na missão ali do Níger. Et je faisais ça. Eu fazia isso. Et il est parti en vacances en 2005. Il est venu, le missionnaire. Ah, esse missionário saiu de férias em 2005, Il est venu ici au Brésil. veio aqui pro Brasil. Après, il est retourné en 2005. Depois ele voltou. Et quand il est arrivé, il m'a appelé. Mas quando ele voltou, ele me chamou. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? E me perguntou, você quer fazer o que da vida? J'étais là, je suis en train de réfléchir. E eu fiquei lá refletindo, pensando. Il m'a dit, bon, tu peux ne pas répondre maintenant, mais va à la maison. E ele falou, você não tem que responder agora, vai para casa, Moi-même, je vais venir dans votre maison. eu mesmo vou lá depois. Quand il est arrivé, Quando ele chegou, et tous les gens du quartier étaient là. todas as pessoas do bairro estavam lá. Et voilà, ces gens misérables qui n'ont personne, un blanc est venu dans leur maison. Ah, e eu pensei, essas pessoas miseráveis vieram ver uma pessoa branca que veio aqui pro bairro. Et tout le monde était là pour regarder. Miseráveis, não sei se ele falou. Qu'est-ce que les blancs, qu'est-ce que la, comment ils ont trouvé un blanc, comment. Como é que eles vão trouver? Oui, ils pensent comment nous on a vu un blanc, comment les blancs nous a connus, nous qui sommes des gens Ah, tá. misérables. Eles raciocinavam como é que um branco escolheu justo esse lugar para vir. Por quê? Et il m'a dit, Aziz, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ele falou, Aziz, o que você quer fazer da tua vida? J'ai dit à ce missionnaire, Eu falei para ele, esse missionário, je vais apprendre à conduire une voiture. eu falei, eu quero aprender a ser motorista de carro. C'est tout ce que je veux dans la É vie. tudo que eu quero na vida. Il m'a regardé, sa femme m'a regardé, Ele me olhou, a sua esposa me olhou, elle a souri. ela sorriu. Lui aussi, il a souri. Ele também sorriu. Il m'a dit, Aziz, Ele me falou, Aziz, ça ce n'est pas un avenir. isso não traz rendimento, Tu vas étudier. não traz renda, você vai estudar. Mais je vous dis le moment où il a dit le mot, tu vas étudier. E eu posso dizer para vocês que nesse momento que ele falou, você vai estudar, Je ne sais pas où je me trouve. J'étais tellement dépassé. eu não sabia em que nuvem eu estava. Ah oui, parce que moi, j'ai déjà 12 ans. C'est trop tard. Moi, je ne peux pas étudier encore, c'est fini. Porque eu já pensava que aos 12 anos, nunca tinha,
ido para a escola, não tinha mais esperança. C'est impossible pour moi. É impossível para mim. Il a dit oui, tu vas étudier. Ele falou assim, você vai estudar. Il est parti. Ele foi embora. Il m'a appelé le lendemain à son bureau. No próximo dia ele me ligou. Je suis parti. Eu saí. Il m'a dit, parce qu'au Niger a jusqu'à 3 écoles ADRA. Et ADRA a 3 écoles. Nesse país do Níger, a ADRA tem 3 escolas. Il m'a dit, tu vas étudier dans l'école ADRA. E você vai estudar na escola da ADRA. Voilà, tu prends, je t'ai acheté un vélo. Eu comprei uma bicicleta para você. Parce que ma maison, là où j'habite, là où nous habitons, aller à Adra, ça fait 20 km. Porque tinha 20 quilômetros até a escola da minha casa. Et j'ai commencé à aller fréquenter. Então eu comecei a frequentar essa escola. Et je n'ai pas commencé avec les autres. E eu não comecei junto com os Parce outros. que je suis arrivé dans le mois de février. Porque eu cheguei no mês de fevereiro. Exactement comme ce jour. Como hoje, nesse dia. Un 5 février, je ne peux jamais oublier ça. 5 de fevereiro. Je suis arrivé dans la classe. Eu cheguei nessa classe, nessa sala. Et j'ai trouvé que des enfants. Eu vi monte de crianças. Des enfants de 9 ans. Des enfants de... De 9 ans, 9 années. Ah, ok. Tinha 9 anos. Era essa faixa etária. Et moi, j'ai 13 ans. Eu tinha 13, Presque 14 ans. quase 14 já. Je suis grand. Já era bem mais alto. Et quand je suis rentré dans la classe, Quando eu entrei, les enfants me disent bonjour monsieur. me diziam, bom dia, senhor. Je dis non, je ne suis pas monsieur. Não, eu não sou senhor. Et si. Sim, você é. Je dis non, je ne suis pas Não, eu não monsieur. sou. Et je me suis assis là à côté. E eu me assentei ali J'ai commencé. e eu comecei. Et je vous dis à ce moment, E eu vos digo que nesse momento je ne connais rien, même écrit mon nom. eu não sabia nada, nem escrever meu nome. Mais je me suis dit dans mon cœur, mais Mais par c'est- comment? Je ne sais rien, je ne sais rien. Comment je vais étudier? E eu me perguntava, como é que você vai estudar se não sabe nada, nada? Et le professeur s'est approché, O professor se aproximou, il m'a salué, me saudou, il parle ma langue. ele falava a minha língua, meu Il dialeto. m'a dit, il ne faut pas avoir peur, Ele me disse que não tinha que ter medo, tu vas apprendre. você vai aprender. Il ne faut pas avoir honte, il É, ne faut pas avoir honte, você com a honra. Não tem que ter vergonha, il ne faut pas avoir honte, não pode ter vergonha. tu vas apprendre. Você vai aprender. J'étais là, je ne dis rien, je suis là, je suis en train de le regarder, mais Eu fiquei lá olhando para ele, mas à la descente, na descida, na saída, j'ai pris mon vélo, eu peguei a minha bicicleta, je suis rentré à la maison, fui para casa, je suis arrivé à la maison, cheguei em casa. ma maman m'a dit, tu te rappelles de ce que je t'ai dit une fois? A minha mãe me disse, você se lembra do que eu te falei um dia? Je t'ai dit que par la grâce de Dieu, un jour tu vas étudier. Eu te disse que pela graça de Deus um dia você vai estudar. Et voilà, aujourd'hui tu as commencé. E olha aí, você começou hoje. Et on m'a acheté quelques livres. Compraram alguns livros para mim Et j'ai commencé à apprendre les 26 lettres alphabet. e eu comecei a aprender o alfabeto. Et j'ai commencé à apprendre les alphabets. Alfabeto. Je continue, je continue. Continuei. Et chaque jour, je vais là, je reviens 20 km aller, 20 km retour Cada dia 20 km para ir, 20 km para voltar, avec le vélo. com a bicicleta. Et celui qui connaît le Niger savent à combien de fois le Niger il fait très chaud. E quem conhece o Níger pode imaginar ou sabe quão quente é lá. Il fait environ 50 degrés. Faz em média 50 graus. Et c'est vraiment très, 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 très difficile. É muito difícil. Je viens à la maison, Eu voltei para casa. souvent chez nous, on n'a pas l'électricité. Muitas vezes lá a gente não tinha eletricidade. Quand j'ai commencé à étudier, Comecei a estudar la nuit, à noite, quand la maman est en train de préparer à cuisiner, manger. à préparer à cuisiner, C'est non, quoi? cuisiner, cuisine, Ah, ok. Quando à noite a minha mãe fazia uma comida na cozinha, parce que nos cuisines de l'Afrique, c'est pas comme ici. porque não é como aqui as cozinhas. Parce que c'est là, dans la terre qu'on fait, on prend deux ou trois pierres,
Porque On a met gente la marmite dessus. pega 2 ou 3 pedras e coloca ali o prato, Et on prend des bois. a panela, On prend des bois pour mettre. On met le feu. digamos madeira, acende fogo. Et quand le feu est là, si vous êtes de l'autre côté, vous allez voir le feu qui est là. La lumière le feu qui est là. E aquela luz, aquele fogo lá, Et je vous dis, c'est avec ça que j'étudie. e ele falou, é com essa luz que eu vou estudar. La nuit, c'est ça que je viens, je m'assois. Ma mère est là. Então, enquanto a minha mãe estava lá, eu me assentava no chão, Je suis assis là. eu me assentei Je suis en train de lire. e lia, Je suis en train d'apprendre aprender les leçons. a lição, Parce que chez nous, on n'a pas d'électricité. porque não temos eletricidade. Première année, Primeiro ano, fin de l'année, fim do ano, et on m'a amené mon bulletin. e me deram as notas. Alors, le professeur a dit O professor disse, que j'ai très bien travaillé trabalhei muito bem, et je suis très intelligent. que eu sou muito inteligente. Alors, on dit l'année prochaine, Próximo ano, je passe à une autre classe. você pode passar para a próxima série. Et quand l'année prochaine, E quando chegou o próximo ano, j'ai commencé à encore une autre classe. eu comecei um novo ano. Et le professeur a dit à mon tuteur, parce que le missionnaire est devenu comme un tuteur pour moi, comme un parent. O meu professor se tornou bem chegado, como um tutor, como um pai. Et il lui a dit, je suis intelligent. Ele me disse que eu era inteligente. Au lieu que je vais faire 6 années pour le cycle de primaire, E ele falou que em vez de fazer 6 anos para o primário, il pense que c'est possible si je fais 3 mois dans cette classe, 3 mois dans cette classe et 3 mois dans l'autre classe, et c'est fini. ele disse que seria possível para mim fazer 3 meses num ano, 3 meses no outro, e mais 3 meses em outro, e era tudo isso. Et je vous dis, par la grâce de Dieu, E eu vos digo que pela graça de Deus, je fais 3 mois dans chaque classe. 3 mois 3 meses. dans la classe de CE2. 3 3 meses numa, 3 mois dans la classe de CM1. 3 meses em outra, 3 mois dans une classe qu'on appelle classe de CM2. e mais 3 meses numa classe de CM2. La dernière année pour finir le primaire pour aller au collège. C'est ça CM2. Ah, ok. É o último ano para terminar o primário, para ir para o colégio, para ir para o novo nível. Ce qui veut dire que je fais seulement 2 ans en l'école primaire. 2 années seulement. Eu só fiz 2 anos de escola primária, portanto. Et j'ai fini. E já terminei. Et j'ai commencé le collège. Comecei, acho que é o ginásio, acho que é colegial. Et quand j'ai commencé le collège, Quando eu comecei, à ce moment, le missionnaire a fini son travail au Niger. a minha mãe terminou seu trabalho lá no Níger. Le missionnaire, Ah, o missionário, desculpa. O missionário terminou seu trabalho, il est parti. foi embora. Et à ce moment, c'est une autre vie qui commence. Nesse momento começou uma outra vida. Parce qu'il était la seule personne qui est là qui me soutient de temps à autre. Porque ele era a única pessoa que me sustinha de um tempo a outro. Et tout ça, c'est fini. E agora acabou tudo. Você teria professor, você? Non, c'est le missionnaire. Le Ah, não missionnaire era professor, era o missionário Et le missionnaire, quand il est parti, que colocou ele na escola. Ele foi embora. et maintenant, c'est vraiment une autre vie. Uma outra vida. J'ai commencé à souffrir. Eu comecei a sofrer. Sofrer. Je vais du matin à l'école. Eu ia de manhã para a escola Je descends à 13h. e saía às 3 horas. Et je vous dis, toute la journée, je ne prends que de l'eau. Je ne bois que de l'eau. E durante todo o dia eu não bebia nada além de água, Parce que je n'ai rien. porque não tinha nada. Et quand c'est le moment de la récréation, E no momento do recreio, les amis me disent, Aziz, viens, on va aller acheter. e as pessoas falavam, vamos lá para a cantina. Je leur dis, non, c'est bon, je ne mange pas. Não, eu não como. Mais à vrai dire, c'est parce que je n'ai rien. Après? Mais à vrai dire, en vérité, c'est parce que je n'ai rien. Ah, tá. Mas ele não falou a verdade 100% porque ele não tinha dinheiro. Et je continue ma vie ainsi. Eu continuei assim a minha vida. Et là, à l'école, au collège, E lá na escola,
Et beaucoup des amis ont commencé à vivre, et ils sont en train de remarquer ma façon de vivre. Muitas pessoas começaram a observar meu jeito de viver. Je ne me mêle pas avec les autres. Eu não ia junto com os outros. Quand je suis en classe, s'il n'y a pas de classe, je suis peut-être en train de lire un brochure ou je suis en train de lire la Bible. Ok. Ok. Então, durante a sala, eu lia uma outra coisa, não que estava sendo falado, ou quem sabe a Bíblia. Et quelques amis me disent, Aziz, nous voudrons être comme toi. E as pessoas me falavam, queremos ser como você. Parce que tu es vraiment une personne spéciale. Porque você realmente é uma pessoa especial. On t'a jamais vu disputer avec quelqu'un. Nós nunca tivemos brigando com alguém. On t'a jamais vu fâché. Nunca tivemos bravo. Mais au fond de moi, je lui ai dit, non, vous ne savez pas qui je suis. Sinon, vous n'allez pas dire que vous voulez vivre comme moi. Mas ele falou, não, vocês não sabem bem quem sou eu. Vocês acho que não vão querer viver como eu vivo. Parce que je suis en train de souffrir. Porque eu estou sofrendo. Je n'ai rien chez moi. Eu não tenho ninguém mais Mais comigo. quand je viens à l'école, Quando venho para a escola, je ne donne pas l'impression que je n'ai rien. Mas eu não transmitia essa impressão que não tenho ninguém. Et je vous dis, j'ai passé bien le collège. Eu vos digo que eu atravessei bem a escola. Et pour passer du collège au lycée, E eu passei para novo il y a un examen qu'on fait au Niger. Tem exame especial que se faz ali. Et je vous dis, beaucoup de gens font cet examen, ils échouent. Il faut reprendre 2 ou 3 ou 4 fois. E muitas pessoas faziam esse exame e tem que repetir 2, 3, 4 vezes. Et moi, quand je fais cet examen, Mas quando fiz esse exame, mon nom est affiché à la première place. o meu nome estava em primeiro lugar. Et je vous dis, les gens m'ont demandé, mais par comment? Les gens m'ont demandé par comment? Ah, tá. As pessoas me perguntavam, como é que você conseguiu? Et quel est ton secret? Qual é o teu segredo? Et quel est ton marabout? Qual que é a tua dica? Parce qu'en Afrique, quand ta vie change, Quem é teu professor, eu acho. quand ta vie change, quand tu commences à avoir, ou bien quand tu réussis dans des études, les gens pensent que tu as fait ce qu'on appelle le maraboutage ou bien le fétiche. Ah, tá. Quando a tua vida muda assim radicalmente ou você começa a ir bem, as pessoas pensam que você fez algum feitiço, alguma mágica. Les gens me demandent quel est ton secret, quel est ton marabout. On veut aussi. Qual que é teu segredo? Quem que é teu feiticeiro? A gente também quer isso. Et je les ai dit, moi, mon marabout, c'est Dieu. Mas eu falei, não, meu feiticeiro é Deus. Je n'ai pas un autre secret si ce n'est pas Dieu. Eu não tenho outro segredo a não ser Deus. Les gens, pourquoi? Mais je voudrais leur dire, mon secret c'est Jésus. Eu queria dizer para eles que meu segredo é Jesus. Mais je préfère leur dire Dieu, pourquoi? Mas eu prefiro dizer Deus, por quê? Parce que là-bas, si tu veux que les gens aient confiance ou bien t'écoutent, Porque ali quando você vê que as pessoas têm confiança ou te estão ouvindo, il ne faut pas parler du mot Jésus. não é para usar a palavra Jesus. Mieux vaut dire Dieu. É melhor dizer Deus. Et quand vous le dites Dieu, ils auront l'assurance. E quando você diz Deus, eles aceitam isso. Et beaucoup de choses se sont passées dans ma vie. Então muitas coisas passaram na minha vida, Beaucoup de choses bonnes et mauvaises. coisas boas e coisas ruins. Mon histoire est très longue. A minha história é muito comprida. Mais en bref, Mas resumindo, je vais vous dire, eu quero dizer, mon secret, meu segredo, ma force, a minha força c'est toujours la parole de é Dieu. sempre a palavra de Deus. Parce que j'ai compris, Porque eu entendi et avec Dieu, que com Deus, c'est comme il est écrit dans le livre de Matthieu. é como está escrito no livro de Mateus. Matthieu 19, verset 26. Mateus 19, verso 26. Jésus disait, ce qui est impossible à l'homme Ali diz, isso que é impossível para os homens, est possible à Dieu. é possível para Deus. Et c'est ce que j'ai dit à tout le monde qui me connaisse. É isso que eu digo a todas as pessoas que me Et quand conhecem. il me demande, Aziz, E quando me perguntam, Aziz, comment toi, personne n'a pensé si un jour tu sais même écrire ton nom. nunca ninguém jamais diria que você chegaria a escrever teu nome, Mais aujourd'hui, tu as étudié. mas hoje você estuda. Tu es arrivé jusqu'au lycée. Você chegou à Tu universidade, as fini le lycée. você terminou esse curso. Par comment? Como é que você fez isso? Et je l'ai dit, c'est Dieu.
é Deus, eu falar. Et comme l'a dit Luc 1, chapitre 37, Comme Luc disait- chapitre 1, verset 37, Como diz em Lucas 1:37, tout est possible avec Dieu. tudo é possível com Deus. Et vraiment, c'est pour moi un grand plaisir Para mim é de, grande prazer. de partager cette vie et cette histoire avec vous. É muito prazer compartilhar a minha vida, a minha Mais experiência com à vocês. une petite parenthèse, Só tem um pequeno parênteses. en 2012, Em 2012, j'ai perdu ma mère. eu perdi a minha mãe. C'est la seule personne la plus chère pour moi. Era a única pessoa muito querida para mim. Et mon rêve, vous pouvez la E montrer. meu irmão, vocês podem ver ele aqui. Você também? Voilà, c'est ma mère. É a minha mãe. Elle était décédée en 2012. Ela morreu em 2012. Mon rêve, O meu sonho c'est qu'un jour, é que um dia je puisse devenir quelque chose dans la vie eu possa me tornar alguém na vida. et soutenir ma mère. E soutenir? Soutenir, aider, E ajudar. parce qu'elle a beaucoup souffert. Ok, porque ela sofreu muito. On a souffert ensemble. Nós sofremos juntos. Et c'est grâce à elle, E é graças a ela, grâce à Dieu, grâce à elle, e é graças a Deus, graças a ela, j'ai connu l'Église. que eu conheci a igreja. Et c'est grâce à travers elle Que através dela, que j'ai rencontré mon Sauveur Jésus. que eu me encontrei com meu Salvador Jesus. Et Jésus a changé ma vie. Jesus salvou a minha vida. Et malheureusement, Mas infelizmente, elle est décédée en 2012. ela faleceu em 2012. Et ma vie a beaucoup bouleversé en 2012. Ma vie a beaucoup bouleversé à partir de cette date. A minha vida se transtornou nesse momento. Mais j'ai compris une chose. Mas eu entendi uma coisa. Comme l'a dit dans le livre de Romains 8, verset 28, Como diz Romanos 8:28, toutes choses todas as coisas concourent contribuem au bien de ceux qui aiment Dieu ao bem daqueles que amam a Deus, et de ceux qui sont appelés selon son destin. aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Et si elle est décédée, Agora que ela morreu, cela ne veut pas dire isso não quer dizer que ma vie doit s'arrêter là. que a minha vida deve terminar aqui. Et j'ai compris Eu entendi também que Dieu, que Deus il a un plan pour moi. tem um plano para mim. Et ce plan, E esse plano c'est que ma mère ne sera pas à la destinée. é que a minha mãe não chegou ainda a esse destino. Mais même Ouais. si je n'ai pas pu la aider, Mesmo se eu não posso mais ajudá-la, je suis sûr estou seguro que Dieu va m'utiliser que Deus me vai usar à aider certaines personnes a ajudar certas pessoas qui ont vécu la même histoire, la même situation que moi et ma mère. que passaram pela mesma situação que eu e minha mãe. Et je vous dis, Eu quero dizer também, après son décès, depois de sua morte, c'est à ce moment nesse momento, que j'ai eu la bourse intégrale pour venir ici. que eu recebi a bolsa integral para vir para cá. Et j'ai mis toujours ma confiance en Dieu. Eu sempre coloco minha confiança em Deus, Car j'ai compris porque eu entendi que Dieu que Deus est un Dieu d'amour. é Deus de amor Et tout ce qu'il fait est bon. e tudo que Ele faz é bom. Et s'il empêche certaines choses dans notre vie, c'est pour notre bien. E se Ele impede alguma coisa em nossa vida é para o nosso bem. Il connaît le meilleur pour nous. Ele sabe o que é melhor para nós. Et il a un plan pour chacun de E nous. tem um plano para cada um de nós. Et voilà en bref mon histoire. Aqui está a minha história Par resumida comment j'ai passé de l'islam au christianisme. de como eu passei do islamismo ao cristianismo. Et j'ai fini par comprendre E eu finalmente entendi que la meilleure vie, que a melhor et comme vida Jésus l'a dit, é como Jesus disse: il est le chemin, Ele é o caminho, la vérité a verdade et la vie. e a vida. Amen. Je vous remercie. Que Et Tá? on va se lever. Et nous allons prier. Vamos orar. Éternel notre Dieu, trois fois saint, Eterno Deus, muito obrigado. nous te remercions pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Nós te agradecemos por tudo que fizeste em nossa vida. Seigneur éternel, Senhor eterno, je te remercie pour ce moment spécial eu te agradeço por esse momento especial que tu m'as permis que você me permitiu de partager mon histoire. compartilhar a minha história. Juste une partie Só uma parte
de mon histoire. da minha história. Et Seigneur éternel, Senhor eterno, je pense que eu penso que ce témoignage esse testemunho va toucher beaucoup de gens. vai tocar muitas pessoas. Car Porque tu es un Dieu puissant. eu tenho um Deus poderoso. Tu es un Dieu qui prend des gens ordinaires Tu és um Deus que pega pessoas ordinárias pour les transformer en des personnes extraordinaires. para transformar em pessoas Et extraordinárias. tu es un Dieu qui fait de l'impossible possible. E tu faz do impossível o possível. Éternel Dieu, je te remercie. Deus eterno, eu te agradeço. Merci pour tous tes bienfaits. Obrigado por todas as tuas beneficências. Au nom de Jésus, nous Em t'avons nome de prié. Jesus, nós oramos. Amém. Amém.